Boa tarde, boa noite, cara aluno, aluna. Bem, espero que você esteja tudo tranquilo aí, com ótimos estudos, né? Preparando aí o próximo concurso. Me chamo professor Victor, no caso. Trabalho nessa área de concurso há mais ou menos 5 anos aí, na área de matemática, matemática financeira, estatística, inteligência artificial, voltado também para essa área de exatas, né? Venho já prestando consultoria para empresas, para cursinhos e alunos nessa área. Possui algumas aprovações na área fiscal, policial, administrativa, bancária e processos seletivos também na área educacional. Perfeito? Então, venho compartilhar um pouco da minha experiência montando já cronogramas há um bom tempo para alunos, tanto na área para vestibulares, também como para concursos de diversas áreas, né? Bom, pessoal, inicialmente, venho aqui compartilhar com vocês o que nós devemos fazer inicialmente quando você tem a vontade de estudar. Você tem a vontade de estudar, se deduz que você tem o quê? Tempo disponível, certo? Eu vou partir aqui, inicialmente, de vários tipos de alunos. Os alunos que possuem o dia todo disponível para estudar, os alunos que possuem mais ou menos aquela pessoa que trabalha e estuda, né, perfeitamente, aquela pessoa que trabalha e estuda, que eu já passei por momentos assim, quando eu fui servidor público federal, passei um tempo nesse período trabalhando e estudando, não foi fácil, mas é possível, pessoal. Eu tive, inclusive, bons sentimentos no período quando estava fazendo esse processo. Bom, inicialmente, nós iremos fazer o seguinte. Todo um cronograma inicial, para você montar uma hora de estudo, você tem que saber o tempo disponível que você possui, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o tempo disponível, perfeito? Tempo. Qual o tempo? Mas por que, Victor, o tempo é importante? Pessoal, se tratando de concurso público, nós temos uma tríade. O que é essa tríade? Essa tríade, ela é formada, é a base do concurso público. Essa base é formada por um pilar muito importante, que é o que? A teoria, a prática e a revisão. Por quê? A teoria, eu não estou falando só leitura. A teoria ela pode ser por PDF, a teoria ela pode ser por vídeo, ou pode ser pelos os dois ao mesmo tempo. Né? Vamos supor que tem alunos que prefiram certas disciplinas por PDF, e tem alunos que prefiram certas disciplinas por vídeo, tem alunos que gostam dos dois, né? Tem vídeos e PDF para aprofundar ou para complementar. A prática, eu estou falando do quê? Quando eu falo da prática, eu estou falando de praticar, que é aquilo que foi estudado. Como é que nós praticamos? Por meio de questões. Perfeito? Como assim, professor? Questões. Bom, se tratando de questões, nós temos duas tríades de questões. Nós podemos fazer questões no próprio PDF, né? Sabemos que professores disponibilizam questões no final do seu material teórico, e por portais digitais, como o Gran Questões, TEC, Concursos, Estratégia Concursos. Todos esses têm portais digitais de altíssima qualidade, com comentários de professores muito bons, que possibilitam também o estudo, né? Portais digitais, perfeito? Então, é uma forma muito boa de focar. Lembre-se, pessoal, que questões é a tríade. Por quê? Sua prova é feita de quê? Sua prova é feita de quê? De quem assiste mais aula, de quem escreve mais, ou de quem acerta mais questões. Quem acerta mais questões. Então, foque nessa parte, porque esta é que tem o cerne da sua aprovação. Questões. Priorize questões. E a outra parte, que não menos importante, é o quê? Revisão. Pessoal, a parte de revisão é muito importante para que haja manutenção daquilo que foi estudado. A manutenção das questões que você errou, a manutenção daquelas questões que você acertou e não sabe por que acertou, a manutenção do material teórico que você tem e a manutenção daquilo que você viu. É importantíssimo a gente ter revisão, porque nós sabemos que são muitos conteúdos, são muitos assuntos, e se torna inviável nós sabermos de tudo até o tempo da prova. Então, a revisão é importantíssima. E venho aqui de novo falar outras duas maneiras de revisar. Como assim? Existem sim duas maneiras de revisar. Você pode revisar pelo seu material teórico. Como assim material teórico? Vou supor que você seja aquele estudante que anota tudo na aula. Você anota tudo na aula, você quando está assistindo sua videoaula, você anota tudo quando você está lendo seu PDF. Então você vai montando seu material teórico, com os pontos principais. Você não vai fazer a transcrição do conteúdo. Você vai fazer o quê? Somente anotando os pontos principais, para no futuro você se lembrar do que está sendo tratado. Perfeito? Isso daí é material teórico, você vai montar. Outro, mapas mentais. Existem vários tipos de mapas mentais no comércio aí, de altíssima qualidade, de toda certeza. São muito bons, já passei, alguns alunos já me apresentaram, são perfeitos materiais de mapas mentais.
Mapa mental, de excelente qualidade. Resumos prontos. O que são esses resumos prontos? Possui no mercado alunos que compartilham seus resumos. Resumos de altíssima qualidade, com jurisprudências, com informativos, com leis secas, de diversas formas, com questões, só no ponto de você observar como está sendo cobrado pela banca, de altíssima qualidade. E também os ANCs, né, que são aqueles flashcards. Flashcards. Então, existem várias formas. É um aplicativozinho que você vai verificando aqueles assuntos que você aqueles mnemônicozinhos, aqueles bisuras, peguinhas, então é perfeito. Então, vamos focar nessa parte, pessoal. Lembrando que o concurso público é dividido nessas 3 tríades. Então, o seu horário de estudo, o seu cronograma tem que ser também voltado para essa tríade. Que tríade, professor? De novo, qual tríade? Teoria, mais prática, mais revisão. Por isso que normalmente o pessoal fala, tem que estudar 8 horas de estudo por dia, 10 horas de estudo. Não, não necessariamente. Você pode ter um estudo de 2 horas, 3 horas, 4 horas, aplicando essa tríadezinha aqui, pessoal. E isso não quer dizer que você, vou demorar mais tempo para passar, não. Isso não significa de forma alguma isso daí. Se você tiver dedicação em tudo, você consegue. E sempre se esqueça, concurso público não é, nunca se esqueça, pessoal, concurso público não é como uma competição de velocidade, não. É uma competição de persistência, de constância, de disciplina. Porque não adianta você estudar 8 horas por dia, fadigar, e não conseguir, é que nem a musculação. Você não chega numa academia, você não vai correr, você não corre 42 quilômetros no dia só. Você não corre, você não malha todos os músculos do seu corpo no dia só. Perfeito? Você o quê? Faz um treinozinho aqui de dorsal, no outro dia você faz pernas, né, quadríceps, e assim por diante. Não, um dia de corrida eu vou fazer 1 quilômetro, no outro dia, de novo, 1 quilômetro, e assim, é constância, disciplina e persistência. Não adianta você fazer uma hora de estudo que esteja além da sua capacidade e você não vai conseguir. Eu trabalho, vou supor que eu trabalho manhã e tarde, perfeito, só tenho uma noite livre. Vou supor, na minha noite livre, de forma bem pessimista, vamos analisar de forma bem pessimista. À noite, de forma bem pessimista, eu tenho 2 horas disponíveis. Isso já descontando o jantar, já descontando tudo. Tenho 2 horas. Então, o que eu vou fazer? Não adianta eu fazer um planejamento de estudo de 8 horas diárias. Por quê? Eu não vou cumprir. Simplesmente não vou cumprir. Então, é ideal que você foque naquele horário. No pior das hipóteses, eu tenho tantas horas disponíveis. No pior das hipóteses, você imagina no pior das situações. Teve BO em casa, teve BO no trabalho, não conseguiu jantar a tempo, não conseguiu fazer tudo errado. Você tem que ver aquele cenário. O planejamento de você não tem que ser no seu melhor cenário, na dia perfeito. Nós sabemos que geralmente acontece diversos imprevistos, imprevistos aqueles que a gente nem consegue imaginar. Então você tem que pensar no seu pior cenário. Você monta seu estudo no pior cenário. Por quê? Porque se no seu pior cenário está tendo esse tempo disponível, no melhor vai ter 3 horas, vai ter 4 horas, e aí você vai ajustando. Porque é melhor você remanejar uma hora com hora extra do que você remanejar com uma hora faltando. Se você planejar para 8 horas, para você remanejar de novo, vai ter que mudar todo o horário de estudo. Não adianta ter aquele tipo de horário de estudo que toda semana você muda. O horário de estudo é o quê? Constante, alterando. Só altera quando é um pós-edital, o que verificou que vai cair uma disciplina nova, aí sim nós iremos alterar, perfeito? Então, vamos iniciar. Outra coisa, além de saber que nosso horário tem que ser dessa forma, nós temos o quê? Nós temos que analisar que área. Eu vou partir do momento aqui que você já sabe que área você está estudando, que área de concurso você está estudando. Bom, eu já passei, pessoal, já ministrei e já também prestei consultoria para diversos alunos em cada uma dessas áreas, as áreas que eu conheço, certo? Cada área de concurso público, existe a chamada base, existe o topo. Toda área possui o topo e a base. Como assim, professor? O topo é aquela parte que só tem naquela área específica. Vou supor que nós estamos falando de área policial, área tribunal, área fiscal. Vou supor, o topo só tem cursos específicos dessa área, que normalmente não é cobrado em outras áreas. Vou supor como área bancária. Pronto. Na área bancária, nós temos o quê? No topo seria o quê? Conhecimentos bancários. Conhecimentos bancários, via de regra, não cai em nenhuma outra área. Não cai na área policial, fiscal e tribunais. Não cai, nós não verificamos isso. Então, nosso horário de estudo tem que também ser baseado naquela área que nós estamos estudando. Eu vou montar aqui, pessoal, um padrão, tentar rasurar um pouquinho aqui, quais são as disciplinas que, via de regra, caem nessas áreas. Perfeito? Eu vou começar com a área policial.
Vamos lá, eu só vou simplificar. Vou falando e vou escrevendo aqui. Bom, como é? Via de regra. Padrão para todas as áreas, assim, ó. Direito administrativo, direito constitucional, português, informática, né? Eu também chamado de TI, para algumas áreas. Informática, raciocínio lógico matemática. Perfeito? Aqui via de regra. Aí na área policial, uma parte mais específica. Direito penal, direito processual penal e legislação penal extravagante. Perfeito? Aqui já é aquela parte do topo que eu estou falando da pirâmide. Perfeito? Então, olha só quantas disciplinas nós temos aqui, pessoal. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 disciplinas. Vamos imaginar aqui a nossa semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Perfeito? Vou supor que você vai estudar todos os dias. Primeiro eu vou remanejar as disciplinas, depois nós vamos remanejar as horas, perfeito? Para saber direitinho. Segunda-feira, particularmente, é sempre bom começar por aquela disciplina 2-1. Ou que você já quer se livrar, ou 2-1 que você já quer começar com o pé direito, que você gosta. Eu gosto dessa disciplina, essa disciplina me faz bem. Estudar ela, eu me sinto bem. Na área policial, normalmente, via de regra é o quê? Na área policial, via de regra é o quê? São as áreas direito penal, direito processual penal, que tem uma certa familiaridade, né? Aí você vai remanejando. Aqui eu quero direito administrativo, português, aqui direito constitucional, perfeito? Vamos montando, pessoal. Já foi direito penal, direito processual penal, direito constitucional, português já foi. Eu gosto de remanejar direito constitucional com raciocínio lógico. Veja. Já foi raciocínio lógico, direito administrativo, constitucional, ficou faltando informática e penal, né? Informática e legislação penal extravagante. Sobre o quê? Sexta, sábado e domingo. Você percebe, ó, sexta-feira nós poderíamos dizer que tinha mais uma disciplina aí na área de... Na sexta-feira poderia, vamos supor, seja o estatuto do Estado que você vai fazer, né? Normalmente sempre cai na parte de direito administrativo, o estatuto de servidores, ou alguma outra matériazinha com peso menor, né? Ou supor, direitos humanos ou ética, que normalmente cai com um peso menor. Então, a gente poderia botar aqui, vamos supor, direitos humanos e aqui o estatuto. Perfeito? Você observa que sábado e domingo fica livre, né? Não fica livre. Por quê? Aqui nós poderíamos fazer o quê? Colocar aquela segunda tríadezinha que nós fizemos aqui, ó, revisão. Mas revisão do quê, professor? Revisão de todo o conteúdo semanal. Revisão de todo aquele conteúdo semanal. Priorizando, pessoal, a revisão tem que priorizar o quê? Vou botar 2x e 1x. Por quê? Priorizar o quê? O peso. Se eu estou na área policial, o peso é o quê? Penal, processo penal. E as áreas jurídicas, né? Direitos. E o peso menor vai ser as matérias secundárias. Mas, professor, eu tenho dificuldade em português. Português não me entra de jeito nenhum. Perfeito, pessoal. Então, bota português aqui na parte de peso máximo, porque é uma de extrema dificuldade para você. Perfeito? Então, é assim que nós iremos montar. Via de regra, é bom você passar por pelo menos duas matérias por dia, né? Para não ficar aquela situação complicada de só mesclar uma disciplina, passar o dia todo vendo disciplina, você não aguenta mais ver aquela disciplina. Vou supor no pior dos hipóteses, você tenha 2 horas de estudo, passar 2 horas vendo aquele assunto, os cabeças vão vendo, a pessoa chega no final do dia e não está mais aguentando, perfeito? Então nós estamos vendo nesse cenário, nesse cenário, perfeito? Então nós fizemos mini cronogramazinho para a área policial, beleza? Vamos iniciar agora a questão das horas, né? Pessoal, como eu falei, é importante ter o quê? Teoria, questões e revisão. E deve ter, pessoal, uma certa sincronia, uma certa proporção entre essas disciplinas. Como assim? Se eu estou tratando de um aluno iniciante, um aluno iniciante, via de regra, este aluno iniciante, ele terá o quê? Este aluno iniciante, ele terá o quê? Mais teoria. A teoria dele tem que ser maior que as questões e a revisão. Por quê? A revisão é importante? Mas não é tão importante que como o cara começou agora, praticamente, né? O aluno intermediário ele já tem que manejar. Então, assim, a teoria e as questões têm que estar juntas, juntamente com a revisão. Tem que estar, esse aluno aqui intermediário, ele é importantíssimo, porque o aluno intermediário, a teoria, questões e revisão tem que estar juntos para que ele tenha a manutenção daquilo que estudou no começo. Já o aluno avançado, o aluno avançado, a teoria dele vai ser o quê? Mais refinamento. Ele vai mais o quê? Lapidação. Ele vai lapidar mais aquele conhecimento. Ele vai aprofundar mais sobre aquele assunto. Eu vou supor,
sou fraco naqueles assuntos de bens públicos, professor, então o que eu vou fazer? Vou dar uma remanejada, se minha carreira for uma carreira fiscal, vou dar uma jurisprudênciazinha, vou aumentar ali com as questões, vou fazer uma ênfase maior. A teoria dele vai ser uma teoria de lapidação. Não quer dizer que ele vai ter que estudar algum conteúdo novo. Tenha. Vou supor que ele já finalizou todos os conteúdos, já está há 3, 5 anos estudando para a sua carreira, já finalizou tudo. Mas sempre surge um assunto novo. Surgiu um edital, saiu um assunto novo, teoria. Saiu uma disciplina nova. Vou supor, na área fiscal, ele não estudava economia, microeconomia. Vai ter que estudar. Então, esse cenário, o aluno avançado vai ter sim teoria, mas a teoria dele vai ser o quê? Menorzinha. A teoria dele vai ser menorzinha. Por quê? Ele vai focar muito em questões de revisão. Por quê? Porque questões de revisão é onde ele vai haver a manutenção daquela teoria que ele teve. A revisão por mapas mentais, revisão pelo material teórico e questões de forma bem enfática. O seu horário de estudo ele vai variar muito de como o grau de estudo você tem. Desse formato. Priorizar mais teoria. Mas, professor, não estou entendendo. Como eu vou saber que se eu me enquadro em inicial, intermediário e avançado? Como assim? Inicial você está começando agora. Eu vou supor fazer uma proporção de 0 a 50%. Você está 0 a 50% do seu conteúdo. Não chegou na metade do conteúdo. Mas como assim 50% das aulas? Você olhar lá seu material, seu cursinho, e eu estou na aula 1, então você é iniciante. De 10 aulas, se vou supor, 10 aulas. Eu estou até a aula 5, de 1 a 5, eu estou iniciante. Perfeito? Agora, passou de 50% de conteúdo, até ali seus 75% de conteúdo, até 100% mesmo, você é intermediário. Passou de 100%, ou seja, já finalizei todas as aulas, você é avançado. Você já concluiu uma grade de conteúdos, então você já é considerado avançado. Você só está o quê? Na jurisprudência, refinando o conteúdo, aí você é avançado. Você sente quando é avançado é quando você conclui todos os materiais. Já passou por todas as aulas, já passou por todos os PDFs. Mas lembre-se, pessoal, lembre-se, é muito importante. Não é necessariamente só os avançados passam, não. Não, pelo contrário. Existem os iniciantes que passam, existem os intermediários que passam. Não é obrigatório. Avançado é o quê? É uma linealogia do quê? É uma linearidade dos conteúdos. Não tem nada em relação a só os avançados se passam. Não tem relação alguma rua. Se um iniciante fizer muito bem a sua teoria, bem consolidada, bem estudada, a questão pode cair, ele pode acertar mais que o intermediário e mais que o avançado. Perfeitamente, não tem relação alguma. Beleza, pessoal? Então, vamos nessa. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, você vai se enquadrar, vai dizer, professor, eu sou isso. Professor, eu sou aquilo. Professor, eu sou desse, então eu sei que eu vou ter que estudar mais teoria, priorizar mais revisão se for avançado, priorizar mais fazer questão de revisão se for intermediário. Agora nós vamos ver como é que a remanejamento. Eu vou supor, pessoal, que eu tenho 2 horas de estudo diário. E lembrando, pior das hipóteses, problema em casa, problema com as crianças, problema no trabalho, só tenho 2 horas de estudo, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Bom, se eu tenho 2 horas de estudo, então eu vou priorizar, vamos lá, vai ser 1h30 de teoria, mais meia hora de questões. Professor, eu trabalho, só tenho 2 horas de estudo diário, mas sábado e domingo, estou livre, disponível, 100% dos estudos, sábado e domingo. Pessoal, perfeito, sábado e domingo, esgote. Aproveite para revisar, aproveite para fazer questões. Sábado e domingo é ideal. Você começa cedinho, 4h30, 5 horas da manhã, vai até umas 10 da manhã, dá uma pausazinha, inicia de novo às 14, vai até 18. Ainda dá tempo de você descansar um pouco no domingo. Se você deixar, não, estou muito cansado, domingo vai ser um dia off. Perfeito, faça isso, é importante. Lembrando que a pausa faz parte do processo. Há tempo de trabalhar e tempo de descansar. Isso vai fazer uma manutenção mais saudável a longo prazo. Porque lembre-se, nós não sabemos quando nós iremos chegar no nosso cargo fim. Nós não sabemos. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos. Nós não sabemos. Imagine você estar uma rotina desgastante durante 3 anos. Acaba que a maioria das pessoas desistem. Por isso que muitas pessoas desistem no concurso, porque ela vê aquela rotina desgastante que não é compatível essa rotina normal, acaba desistindo, pessoal. É aquele projeto verão. Não existe como você botar um corpo ideal em 2 meses, 1 mês. É quase impossível. Entendeu? Então é a mesma coisa. Não existe processo. Tem que ter planejamento, tem que ter disciplina.
constância e foco. Perfeito? Vamos lá, iniciar. Então, 2 horas, 1h30 dividido em 30 questões. Mas, professor, você falou que tem 2 disciplinas. Perfeito, pessoal. Lembrando, aqui nós temos, seria praticamente 45 minutos para uma disciplina, 45 minutos para outra disciplina, 15 minutos de questão para uma disciplina e 15 minutos de questões para outra disciplina. Pessoal, lembre, aqui estou falando de estudo, que vulgarmente o pessoal chama de estudo líquido. O que é isso? Aquele estudo focado, você está centrado, cabeça no material, ponto, cabeça no material e ponto. Olhou para o lado, pausou. Então aqui é aquele estudo líquido, focado, perfeito? E é o mesmo remanejamento que nós iremos fazer com outras horas. Não, professor, eu tenho 4 horas de estudo líquido mesmo, diário. 4 horas de estudo mesmo, sento, estudo, por todo. Mesmo cenário. Como assim, professor? Nós podemos fazer 3 horas de estudo de teoria e 1 hora de questões. Dividido por 2 disciplinas, seriam 1h30 para uma disciplina, 30 minutos de questão para outra disciplina. 30 minutos para outra disciplina e 1h30 de minutos para outra disciplina. Aqui é teoria, pessoal. Então, esse aqui é o horário da teoria e aqui é o horário de questões. Lembrando que a revisão, você vai adicionando o seguinte, é importante você fazer uma revisão blocada. Aqui nós já montamos como seria a sua divisão de horários, né? E a revisão, ela é importante para a manutenção do conteúdo. Perfeito? Como é que seria a revisão? A revisão, via de regra, o que eu faço com o planejamento dos alunos? Como é que é? É o seguinte, eu faço teoria, uma semana teoria, outra semana teoria. Na terceira semana, revisão. Como assim, professor? Não entendi. Imagina, semana 1 você está estudando matemática, vou supor matemática, minha área, né, pessoal? Na primeira semana a gente estudou soma. Na segunda semana nós estudamos subtração. Na terceira semana, multiplicação. E na quarta semana, professor, eu vou avançar para divisão. Não, você não vai. Você vai revisar a soma, a subtração e a multiplicação. Perfeito? Mas aí, professor, na outra semana, aí eu continuo progredindo no assunto. Na outra semana, divisão. E assim por diante. O ideal, mas, professor, não gostei desse modelo de revisão. Existe outro modelo? Existe, pessoal. Existem vários modelos. Não necessariamente este é o correto. Você tem que aplicar aquele que mais se adapta a você. Você consegue, de fato, entender. Professor, estou estudando direito civil. Conteúdo, muito conteúdo. Daqui que eu termine e revise tudo, vai demorar muito. Perfeito. Então, faça bloco de 2. Professor, muito conteúdo. Faça bloco de teoria e revisão. O importante é você ter a revisão no seu horário de estudo. É importante você ter aquele enquadramento de revisões. Perfeito, pessoal? É importante você ter essa estrutura. Professor, quer dizer que no meu horário de estudo ele vai alterando? Vai sim. Vou supor, aquele horário que eu montei aqui de direito da área policial, não necessariamente vai ser esse. Professor, não me adaptei de jeito nenhum direito constitucional com raciocínio lógico. Não gostei. Prefiro raciocínio lógico informático. Posso mudar? Pode. Você tem que adaptar da melhor forma que você consiga evoluir nos conteúdos. E, por favor, pessoal, muitos alunos entram em contato comigo falando, professor, não estou conseguindo evoluir, não estou tendo aquele assunto lá no começo. Estou tentando aqui, vou suprir princípios de direito constitucional. Estou pegando direito constitucional aqui, estou na aula 1, vai fazer 5 semanas. Não consegui evoluir. O que acontece? Pessoal, avance. Talvez a sua dúvida da aula 1 ela seja sanada na aula 2. Talvez a sua dúvida na aula 1 não seja nem pertinente para o mundo dos concursos públicos. Talvez você está tendo um avanço que é uma área de pesquisa que talvez não seja nem convencionado na área de concursos públicos. Então, é importante você avançar. Mas, professor, essa dúvida aqui, eu não estou conseguindo evoluir, procure em fóruns, vá em questões, verificar se essa dúvida é de fato é pertinente, fale com o seu professor, entre em contato com rede de grupos de alunos para verificar se ele sabe se é essa dúvida. Perfeito, pessoal? Mais importante é você avançar. Você avançar. Não fique preso a conteúdos que você avance. Talvez uma disciplina que muitos alunos entram em contato para falar de dificuldade é a contabilidade. A contabilidade do começo é um breu, você não entende nada. Mas tudo vai ficando mais claro quando vai chegando no final. É uma disciplina que começa muito densa e para quem vai conseguindo progredir, mesmo sem entender, pessoal, é uma disciplina muito complicada. Mesmo sem aprender, vai ficando tudo mais claro. O caminho é muito estreito, o caminho para algumas disciplinas. Estatística, inteligência artificial, são disciplinas que a pessoa tem que ter uma certa bagagem de modelo de estudo, que vai ficando sempre mais clara no final. E a pessoa sempre consegue progredir por outros caminhos. Tudo bem? Então, só um bônusinho, pessoal. Vou compartilhar aqui, como eu falei no início da aula.
que algumas áreas possuem o quê? Suas carreiras principais, aqueles focos. Aquelas segunda-feiras, que normalmente segunda-feiras são as onde a gente coloca as disciplinas mais importantes, né? Vou supor, na área bancária, nós temos o quê? Conhecimento bancário, com atualidades bancárias, como uma disciplina muito importante. Na área policial, seria o quê? Seria um direito penal, um direito processual penal, né? Com disciplinas muito importantes. Na área fiscal, a área fiscal é complicado, né? Porque possui as matérias de direito tributário, as matérias de contabilidade, que possui de vez em quando um peso muito grande, até mesmo auditoria, né? Barra TI, que agora eu estava misturando tudo. Nas áreas administrativas, normalmente eles pesam muito para as administrações, né? Administração geral, administração pública, administração financeira orçamentária, o AFO, são pesos muito extensos para essa área. Na área educacional, pessoal, na área educacional, os conhecimentos pedagógicos, né? Peso muito extenso. E mais os conhecimentos específicos, né? Vamos supor, matemática, peso maior para matemática, barra conhecimento pedagógico associado à matemática. Na área técnica, pessoal, na área técnica eles prezam muito por quê? Conhecimentos específicos. Mas só conhecimentos específicos, sim, da sua área. Vou supor, recentemente fiz concurso na área técnica da mecânica. Qual foi o conhecimento? Mecânico. Conhecimento na parte de mecânica, a parte daquela parte mais, tanto uma parte mais de experiência própria, como uma parte também mais algébrica, né, dessa situação. Na área de tribunais, pessoal, na área de tribunais o quê? Um pouco mais, depende do tribunal, né? Se for eleitoral, se for trabalho, mais de regra, civil, processo penal e direito penal. Normalmente tem um foco bem maior. E se for de trabalho, vai vir direito de trabalho, direito processual do trabalho. Então, nós temos que manejar o nosso foco. Como eu falei, vou supor que nós já sabemos a área que nós estamos trabalhando. Porque lembre-se, é importante você saber o que você deseja. É importante você saber o que você deseja. É aquele negócio, qualquer caminho basta para aquele que não sabe qual caminho quer chegar. Então é importante você saber qual é o seu foco principal. Meu professor, meu foco era policial, quero vibrar, beleza. Então foco, faça aquele material direitinho. Professor, quero a área bancária, quero subir, progredir, grandes salários, beleza. Conhecimento bancário, autoridade bancária, informática, português, matemática financeira, matemática, perfeito? Área fiscal, professor, meu sonho é trabalhar nessa área, direito tributário, a trinca de direitos, civil, penal, empresarial, aquela gigante. Não, professor, eu quero um trabalho administrativo, então administração geral, pública, AF, português, raciocínio lógico, arquivologia, que vem ou não, ADPD. Não, professor, eu quero ser professor no meu estado, quero ser professor no meu município. Pois é, pessoal. Não se esqueça de escrever, pessoal, que aí compartilha muito, aí ajuda muita gente, perfeito? Pois é importante você ter essa noção. Então, fica o nosso abraço aí, qualquer dúvida, qualquer ajuda aí, entrar em contato no nosso Instagram, nós estamos à disposição, beleza? Não se esqueça, nós estamos aqui para ajudar você, bem? Não se esqueça de inscrever, curtir, comentar, entrar nas nossas redes sociais, nós estamos à disposição.